A pandemia do novo coronavírus não conhece barreiras nem fronteiras e afeta cada vez mais cidades, países e territórios. Na chegada ao Brasil, acendeu um alerta sobre as populações mais vulneráveis. No Rio, começou uma corrida contra o relógio para minimizar os efeitos do vírus nos mais diversos aspectos. O Parlamento Fluminense fez uma verdadeira força-tarefa para garantir recursos e ferramentas de combate à Covid-19. E mesmo o presidente da casa estando com a doença, as votações não foram suspensas. Converso agora com o presidente André Siciliano, do programa Debates Virtuais. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alerj. Presidente, eu queria que o senhor começasse contando para a gente como é que o senhor sentiu, o que foram os primeiros sintomas que levaram o senhor a desconfiar que estava com o coronavírus. Eu que agradeço, Natália, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu tive um problema de garganta e, ao contrário do que a gente estava acompanhando até então, quando você tem um problema de garganta, eles falam que não é vírus, que é bactéria. Então, eu estava me cuidando, logicamente, me protegendo, atendendo as pessoas na Assembleia com distância, com máscara, com álcool, a Assembleia toda com as portas, janelas abertas, mas isso não teve jeito. Depois foi evoluindo da garganta, dores no corpo, um dia de febre, passei 2, 3 dias muito mal, porque essa doença é terrível, que ela mói o ser humano, não dá vontade de nada, parece que você está mareando, passando mal. Mas eu passei bem, graças a Deus, depois de 3, 4 dias eu fui voltando, parou a febre, a dor no corpo foi parando. Então, é perversa, mas ela te arrebenta. E, graças a Deus, a gente já estou sem o vírus, não estou transmitindo, e tem um anticorpos que a gente ainda não sabe se isso vai prevalecer por quanto tempo e se vai prevalecer para os anos seguintes. Mas ela é perversa, e essa pandemia, que também naquela semana, do dia 10, 11 de março, no dia 11, mais preciso, onde a OMS declara a pandemia, no dia 12 de março, nós reunimos a mesa diretora, os deputados, fizemos uma reunião e nós fomos a primeira Assembleia Legislativa a parar presencial naquele momento. Nós fizemos um decreto para o dia 13 de março, onde as pessoas acima de 60 anos de idade ficaram em casa, mesmo os terceirizados também. A gente fez, e a gente foi desmobilizando ali a partir do dia 13 de março. Na segunda-feira, no dia 16, a gente também já foi tirando mais, diminuindo. Então, a gente foi. Já na semana do dia 17, 18, 19, nós fizemos 2 sessões virtuais, que foi a terça-feira e a quinta-feira. Fizemos uma semipresencial na quarta-feira, dia 18, e aí foi. Então, hoje a gente consegue fazer as audiências públicas, não todas, mas a gente está priorizando na área da saúde, na área da educação e da economia. As audiências públicas têm sido um sucesso. A gente vai voltar a falar do sucesso das audiências e do plenário virtual, mas eu queria voltar um pouquinho na questão da sua doença. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, porque a maioria das pessoas dizem que ficam muito prostradas. O senhor mesmo falou, né, que teve a sensação de que o corpo estava moído. Como é que sentindo tudo isso, o senhor continuar desenvolvendo as suas funções e tocando o barco da Assembleia Legislativa? Porque em momento nenhum a Assembleia parou. Bem, Natália, eu senti os primeiros sintomas na sexta-feira, 11, 12 de março, e aí a gente achou que era o problema de garganta, comecei a me medicar já no final de semana, mas nesse final de semana eu tive febre, dores no corpo, e a gente começou ali fazer os exames. Eu fiz o exame na quarta-feira, que antecedeu a Páscoa. Eu fiz o exame, não deu nada, aquele teste rápido. No domingo de Páscoa eu fiz o exame, não acusou nada, o rápido. E na outra quarta-feira fiz o exame e não acusou nada. Então, mas nesse final de semana da Páscoa eu me senti muito mal, e aí a gente começou ali fazendo um tratamento, e a gente trabalhou naquela semana que antecedeu o feriado, dia 21 e 23, da última semana de abril, foi quando a gente aproveitou esse interregno e a gente fez uma paralisação do dia
da semana que ficou espremida nos 2 feriados. Então, graças a Deus, eu já não tenho mais os sintomas, já não tenho mais, não estou transmitindo e não tenho vírus. Mas essa doença, Natália, ela te desmotiva, ela te tira o ânimo. Como eu disse, parece que o sujeito foi colocado num saco e deram bastante paulada e largaram ele, porque ele ficou perdido, né? E não tem outro remédio que não o isolamento social, o uso de máscara, o álcool gel, lavar as mãos, não esfregar nos olhos nem na boca. Segundo os especialistas, mais de 70% da população mundial terá contato com o vírus, e isso é fundamental para que a gente possa, nesse primeiro momento, ficar distante, o mais distante possível, porque o risco é um pico muito grande da epidemia e a estrutura hospitalar do Estado, do país, não aguentar. A gente viu isso, já estamos vendo isso em alguns estados brasileiros, mas vimos também na Europa e agora nos Estados Unidos. Se você tem um pico grande, você não tem leitos para internação, não tem CTIs, não tem respiradores. Então, a gente precisa se cuidar, porque o contato ele se dará, mas que ele precisa prolongar a tal do achatamento da curva. Quanto mais longo for, melhor. Presidente, o senhor falou sobre a necessidade do isolamento social e mesmo trabalhando, ainda que remotamente, né, o senhor teve dias da doença que foram mais difíceis e pelas redes sociais a gente pode acompanhar um pouquinho. O senhor é amante das artes e principalmente da música. Isso ajudou também o senhor nesse momento que foi necessário de isolamento social para a recuperação da sua doença? Sim, um pouco de leitura, né? Aqueles livros que a gente vai ganhando ou comprando, que fica de lado, a gente começa a atenção, mas muito de música. Eu gosto muito de música, eu acordo, ponho o meu aparelho para tocar na caixinha de som, onde eu vou, na minha casa, no trabalho, no dia a dia. Isso ajudou muito, é verdade, Natália. Porque você acaba... Eu gosto de pesquisar, às vezes eu vejo o nome do compositor, aí eu vou, procuro a obra daquele compositor e aí a gente vai se descobrindo. Eu gosto muito de música regional e aí a gente vai passeando e é uma alegria, conhecendo novos cantores, novos artistas. Presidente, o senhor falou, né, que tem sido um sucesso as audiências públicas virtuais e também as sessões plenárias de votação. Nesse momento em que o mundo inteiro está se reorganizando para que as atividades continuem e que as pessoas continuem em isolamento social, o senhor foi muito firme em dizer que em momento nenhum a Assembleia Legislativa estaria fechada, mas as sessões virtuais estão garantindo não só a saúde dos parlamentares, dos funcionários da população, mas também que os projetos continuem sendo votados para ajudar a população, né, deputado? Tem sido um sucesso. Natália, do primeiro dia após as ações que nós tomamos, no dia 12 de março, então foi uma quinta-feira, na primeira sessão seguinte, que foi no dia 13, perdão, no dia 17, desde o primeiro momento até o dia de ontem, foram apresentados 555 projetos, propostas de leis, onde o tema central, saúde, coronavírus, segurança, EPIs, direitos de consumidores e resguardando também a receita do Estado. Então, nós tivemos até o dia de ontem, na verdade, até o dia 6, né, de maio, 555 projetos apresentados. Nós já aprovamos 88 projetos desses 555, já votamos 88, e 22 já viraram leis, né? Leis importantes, que suspende o corte de energia, de gás e de água, lei que garante uma renda mínima para as famílias que mais precisam, lei que posterga o vencimento de documentos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aquele que você precisa ir presencial para renovar, por exemplo, a carteira de habilitação. O sujeito tem a carteira, venceu. Essa lei ela foi sancionada dia 23 de março. Então, a partir desse dia, o sujeito que teve lá, venceu a carteira, o que ele faz? Está garantido até 30 dias após o fim da pandemia, para que ele possa atualizar a carteira de motorista, por exemplo. Então, por que 30 dias após? Porque
porque os serviços vão voltar a funcionar, então a pessoa tem que ter um prazo... Mínimo de organização, né? Tem muitas leis, são leis importantes, leis boas, que vêm amenizar o sofrimento da população do Estado do Rio de Janeiro. Essa era a minha próxima questão, presidente. Ainda no início disso tudo, né, quando o álcool gel sumiu das prateleiras e quando era encontrado, estava com preços absurdos, né, o senhor aprovou uma lei que trata justamente dessa questão, né, dos valores dos produtos não sofrerem uma alteração muito grande para que a população possa ter acesso. Também que as contas de energia, gás, luz, água, né, essas contas que estão atrasadas, porque a grande parte da população, né, trabalha na informalidade e deixou de ter renda nesse período. Então, agora essas famílias não vão poder sofrer o corte de energia por falta de pagamento enquanto a pandemia durar, né, deputado? Isso é fundamental para essas famílias. Natália, para você ter uma ideia, o último índice disponível em relação ao endividamento das famílias brasileiras está da ordem de 65% das famílias têm dívidas. Você falou bem da questão da economia informal. No Brasil, a média é 40%. E no Rio de Janeiro, por conta da arrecadação de abril, o que nós vamos ver daqui a mais 2, 3 meses, é que essa economia informal é muito maior, porque tinha uma previsão de perda de 30% de receita no mês de abril e o que a gente viu quando agora fechamos os números foi da ordem de 15% de queda do ICMS no mês de abril. Então, o que a gente sabe é que essa economia aqui é acima da média. Então, a gente fez aquele projeto de lei que proibia a majoração de remédios, de produtos, né, sem uma justificativa, naquele momento que a gente dava multa, a gente encaminhava para a defesa do consumidor. Então, uma lei muito bacana. Então, de novo, essa lei visa você focar o direito do consumidor para que ele não possa ser penalizado, para que as pessoas, né, que precisam também trabalhar, mas não pode especular e, no momento de pandemia, o álcool gel sai de R$ 6, R$ 7 para R$ 23, R$ 25. Então, a gente viu isso em alguns produtos, em alguns remédios, e a gente fez essa lei, o projeto de lei já virou lei, o governo já sancionou, que é fundamental também para proteger o cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Em relação ao corte de energia, mesmo com a lei aprovada e sancionada, ainda foi necessário recorrer à justiça para que a população não sofresse o corte, né, presidente? Isso. A primeira instância proibiu a distribuidora de energia de cortar, depois a distribuidora conseguiu uma liminar no TJ, depois fizemos um pedido de reconsideração ao presidente do TJ e foi reconsiderado. A Associação de Distribuidora de Energia entrou no STF com uma ação e o relator é o ministro Fux. Essa ação, no primeiro momento, não teve a sua liminar concedida. E nessa ação já há um parecer da Procuradoria-Geral do PGR, que é o Arais, dando parecer favorável à lei, porque a lei ela defende a relação de consumo. Então, a gente focou muito nesse projeto de lei nesse sentido. Depois, essa mesma Associação de Distribuidores entrou no presidente do STF, no ministro Toffoli, e ele concedeu uma liminar. E a gente está querendo, agora nós já falamos nessa liminar, por esses dias vamos ter a resposta do STF, do presidente, mas o fato é que a lei em si, que essa associação buscou a inconstitucionalidade, o parecer já é favorável da Procurador-Geral, que ela é constitucional porque ela trata de relação de consumo. E é isso, né? A lei só é lei se o cidadão buscar o seu direito, ir atrás, né? E a gente espera que, ao final dessa demanda, a gente possa ter esse ganho, suspendendo por 90 dias os cortes de energia no Estado do Rio de Janeiro. Deputado, outras ações importantes da Assembleia Legislativa, assim como em outras situações, outros momentos do Estado, a LERJ doa recursos próprios, economizados do seu orçamento, para que a Secretaria de Saúde pudesse distribuir aos municípios para fazer uma atenção básica à população em relação ao coronavírus, né, presidente? Foram 100 milhões de reais. Na verdade, essa é fruto de economia dos meses de janeiro e fevereiro, mas no ano de 2019,
a Assembleia devolveu do seu orçamento 420 milhões e 800 mil reais para o Tesouro do Estado. Então, nós economizamos 35% do nosso orçamento, cortamos 15% de despesa com pessoal em 19. E agora, em 2020, nos meses de janeiro e fevereiro, nós já economizamos 100 milhões. Essa economia, nós voltamos para a Secretaria de Estado de Saúde no meio de março, com uma obrigação da Secretaria em apoiar os municípios do Estado, os 92 municípios. Por quê? Tem municípios pequenos que R$ 1 milhão, que foi o valor médio que foi distribuído, faz muita diferença. Um município de 5, 10, 15 mil habitantes, R$ 1 milhão ele pode ter mais 3 equipes de saúde da família, pegar um posto de saúde e fazer uma unidade de referência para que ali possa ser atendida as pessoas com sintomas de Covid, para que essa pessoa evite de ir numa emergência do hospital para ou transmitir ou receber o vírus. Então, os prefeitos todos que ligaram para agradecer, que agradeceram através da Associação de Prefeitos, tem vídeos, tem áudios, foi de grande importância, porque é um recurso que eles não contavam, um recurso que chegou imediatamente, e para melhorar na atenção básica, unidade de referência, né, a unidade de triagem e mais o reforço na contratação de equipes de saúde da família e também de agentes comunitários. Isso mês de janeiro e fevereiro, 100 milhões. No mês de março e abril, nós já economizamos mais 108 milhões de reais, Natália. Então, no dia de ontem, eu conversei com o Ministério Público, estou em conversa com o governo do Estado, a ideia também é a gente fazer o repasse para que a gente possa ajudar. Agora, a gente não quer transferir pura e simplesmente sem o compromisso de investir na necessidade maior. Então, nós estamos reunindo com o Ministério Público, tentando falar com o Tribunal de Contas em relação a que o governo do Estado possa lançar um edital para que ele possa, em parceria com os hospitais privados, ter esses leitos que estão mais para o interior, mais do que na região metropolitana, porque a gente acha que nós podemos demandar e ter a solução de 1.000 leitos, e sendo desses leitos 500 CTIs. Isso seria de 8 a 10 dias para um chamamento público, mas a gente precisa, porque pelo preço SUS você não consegue esses leitos, então teria que ser um preço maior que o preço SUS. A Secretaria de Estado já fez um chamamento, no primeiro momento, pelo preço SUS, o município do Rio fez e deu deserto, não apareceu nenhum hospital privado, e agora, com essa possibilidade do chamamento público, já no primeiro momento, preço SUS, dando deserto, a gente vai tentar reunir o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, para que a gente possa fazer um TAC, em termos de ajuda de conduta, para que o Estado faça um chamamento público com um preço melhor, para que possa obter sucesso e, com isso, zerar essa fila. E a Assembleia está à disposição de fazer essa parceria com o Estado e pagar parte dessas internações na CTI. A gente acha que fica em torno de 80 milhões de reais. Então, isso zeraria a fila existente hoje, em torno de 1.100 pacientes nas filas para internação, quer seja em leitos de CTI e UTIs, ou quer seja em leito de enfermaria. E a Assembleia Legislativa também estão financiando a construção de respiradores pela UFRJ, né, deputado? Esse, presidente, é um gargalo pela dificuldade da importação desse material e a necessidade urgente de uso por quem está com a doença em estágio mais grave, né, presidente? O que nós temos acompanhado no mundo inteiro é a dificuldade do equipamento que chamam respirador. Porque essa doença ataca o pulmão, pneumonia, dificuldade em respirar, para respirar, e é fundamental esses respiradores. Então, esses respiradores custavam, até o final do ano, antes dessa pandemia, dezembro, que começa na China, em torno de 20, 30 mil reais, depois foi para 60, 80, 200, a gente já ouviu de tudo, até 300 mil reais, mas não encontra. Nem 200 mil reais a gente viu que não está sendo encontrado, e muitas das vezes, quando compra, não recebe os entes públicos, quer seja município ou estado. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a COP, ela tem lá
um protótipo de um equipamento, de um respirador, e que ela precisava de 5 milhões de reais para desenvolver esse projeto e para botar em escala de produção. Então, a Assembleia, nós aqui, eu apresentei um projeto de lei, e juntamente com outros parlamentares, mudando a nossa lei do fundo para que a gente possa fazer doações para as instituições federais de pesquisas, universidades, para que a gente pudesse ter essa autorização legislativa com a mudança do fundo. Votamos, mudamos, e essa semana nós aprovamos a destinação de 5 milhões para o UFRJ. Então, a ideia é, nós vamos doar para a universidade, com a contrapartida da universidade fazer a doação dessas primeiras 1.000 unidades que serão entregues ao governo do Estado, via Secretaria de Estado de Saúde, para que ele possa ter os equipamentos necessários para equipar os seus leitos, os leitos estaduais, para que ele possa repassar aos municípios que já têm os leitos prontos, mas não têm os respiradores, e, no terceiro momento, para que ele possa ceder esses respiradores para hospitais que prestam serviço SUS, têm o leito de UTI, mas não têm os respiradores. Então, serão 1.000 respiradores. Pelo cronograma, está se falando, a partir do dia 15 de junho, a entrega desses equipamentos, e tem um potencial aí de produzir até 100 equipamentos dia, né? Se tivermos sucesso, e a gente espera que Deus possa nos ajudar e a gente possa, o mais rápido possível, estar produzindo. E se tiver mais necessidade, o Estado, de ter mais respiradores, a gente vai doar um valor maior, com autorização legislativa, para que a gente possa atender toda a demanda do Estado do Rio de Janeiro. Além de reduzir o custo desses equipamentos, né, a Assembleia Legislativa está com essa doação incentivando a ciência no Estado, né, presidente? E depois, o que a gente quer é que essa indústria seja instalada no Estado do Rio de Janeiro, porque essa indústria que vai produzir, nesse primeiro momento, os respiradores, ela está em São Paulo, ela produz máquinas de lavar roupa, né? É uma multinacional grande, e a gente quer que tenhamos, após a pandemia, uma fábrica aqui no Rio de Janeiro, e a gente fica feliz de poder, primeiro, ajudar nesse momento de pandemia, onde tem dificuldade do equipamento. O mundo inteiro está atrás dos respiradores. Segundo, investir em universidade pública federal, na COP, investir em ciência e tecnologia, em conhecimentos. Então, é fundamental essa parceria com as instituições do Estado do Rio de Janeiro, aqui presente, Fiocruz, universidades estaduais e federais, mesmo entidades privadas, universidades privadas, para que a gente possa amenizar o sofrimento da população do Estado. A Assembleia também está discutindo a doação para ajuda às favelas, às comunidades do Rio, que estão sendo bastante afetadas também, né, presidente? Nós fizemos uma audiência pública, a Comissão de Direitos Humanos, com a presença da presidente, a deputada Renata Souza, e a Fiocruz, juntamente com a UERJ, com umas entidades do movimento civil, com líderes comunitários de várias comunidades, como do Alemão, aqui na capital. Então, eles fizeram um plano de combate ao coronavírus nas comunidades, em especial nas favelas. Então, esse plano é mais voltado para a atenção básica, prevenção nas comunidades, equipar os postos de saúde, contratar recursos humanos, e eles estão mensurando o valor financeiro, e a ideia é que a Assembleia possa apoiar através do Estado do Rio, da Secretaria de Estado de Saúde, e um convênio com o município aqui da capital, para que a Assembleia possa voltar o recurso para o Tesouro do Estado e o Estado aportar em um convênio com o município, para que a gente possa amenizar os sofrimentos. Tem todos os tipos de problemas, o Estado inteiro. O mais especial é a questão dessas comunidades, problemas de toda a ordem, quer seja até de informação, de remoção de corpos, que às vezes ficam 2, 3 dias nessas comunidades para que possa retirar esses corpos, infelizmente. Mas a gente precisa fazer um trabalho de prevenção, e através da atenção básica do município do Rio, com recursos que nós já economizamos
mês de março e abril, mais 108 milhões. Então, a gente acha que podemos ajudar bastante a amenizar o sofrimento também desses cidadãos. Presidente, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria falar um pouquinho de economia. O Estado já estava enfrentando uma grave crise econômica, já tinha feito com o governo federal uma renegociação de dívida e tem encontrado bastante dificuldade, né, deputado, nessa questão. Na verdade, o Estado do Rio de Janeiro, agora em setembro, termina os primeiros 3 anos do regime de recuperação. É fundamental que o Estado possa estender por mais 3 anos, porque se não estende por mais 3 anos, vence imediatamente 7 bilhões de reais, mais a médio prazo 44 bilhões de reais. O Estado não tem condição de fazer frente a essas despesas, então a gente precisa renegociar esse regime de recuperação, porque foi feito muito naquele momento de 3, 4 meses de salários atrasados de várias categorias do funcionalismo público, e a gente precisou votar coisas difíceis, com a Assembleia cercada, ao som de bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, bala de borracha. Nós votamos coisas difíceis que possibilitou o governo, então, de assinar o regime de recuperação na Lei 159. Na verdade, essa lei ela prevê a falência do ente público, né? As regras são tão difíceis de você cumprir que só um estado no Brasil, né, conseguiu aderir ao regime, que foi o Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa rever essa lei, a gente precisa estender por mais 3 anos para que a gente possa voltar à normalidade. Em 2019, a gente conseguiu quase que zerar o déficit, que era da ordem de 14 bilhões de reais, quase que zeramos 2, 3 bilhões de déficit, e tínhamos uma previsão de 9,5 bilhões para o 2020, agora com essa queda da arrecadação através da arrecadação de ICMS. Com o preço internacional do barril do petróleo também que caiu, veio a quase 16 dólares e pouco, hoje está em torno de 32 dólares. O Estado perde em torno de 4 a 5 bilhões de reais de royalties. Pode perder mais 10, 11 bilhões da arrecadação de ICMS. Então, a gente precisa cortar, fazer o dever de casa. Ontem nós conversamos também com os poderes, em especial com o governo do Estado, porque o Estado perdeu o ano de 19, não fez o dever de casa, não cortou mais, ao contrário, criou novas secretarias, ocupou mais cargos comissionados, aumentou a gratificação especial. Então, o Estado perdeu, ao meu ver, o ano de 2019. Começou 2020 fazendo alguns cortes. Cortou, por exemplo, 5% da gratificação. Não é muita coisa, mas cortou, né? E a gente espera agora, com essa pandemia, com a perspectiva de queda de receita, que o Estado possa ter muita atenção onde vai gastar os recursos públicos, porque a partir de setembro, se a gente tem uma queda de 30% na arrecadação, ICMS, mantido essa queda do preço do barril do petróleo, o Estado poderá vir a ter problemas para honrar o pagamento do funcionalismo público. Poderá vir. Então, precisamos agora, nesse momento, investir em saúde, investir em leitos de CTIs, UTIs, fazer esse afastamento social e garantir renda e alimentação para as famílias, em especial para as famílias que precisam, que tinham os filhos na escola, para aquele chefe de família que estava no mercado informal. Então, a gente precisa, de alguma forma, criar renda, ter condição de atender essas famílias com o mínimo de alimentação. Então, a gente precisa gastar com muita atenção esses recursos públicos nesse ano, todos os anos, mas em especial em 2020, por conta da pandemia e da queda da receita. Hoje, nós já fizemos uma reunião pela manhã também, teve presente o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria do Estado, o Procurador-Geral do Estado, secretário de Fazenda, secretário da Casa Civil e o próprio governador, onde também já debatemos a questão do orçamento, tiramos alguns pontos que precisam ser olhados com cuidado, e eu colocava a questão da ANP, que é importantíssimo, que a gente possa ter agora uma conversa com a Agência Nacional de Petróleo, porque senão as empresas elas pegam e nas participações especiais fazem abatimento de investimento, e isso pode ainda prejudicar mais ainda o Estado do Rio de Janeiro. E, judicialmente, só com uma empresa de petróleo, o Estado do Rio de Janeiro tem
inscrito na dívida ativa e discutindo judicialmente 10 bilhões de reais. Então, é fundamental que o Estado possa ter atenção, despachar com os relatores dessas ações e ter o mesmo entendimento com essa própria empresa de petróleo, porque a gente precisa ter recursos para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Presidente, desde que tudo isso começou, né, muita novidade. Ninguém no mundo inteiro estava preparado para passar por essas coisas, né? E no início, e eu acho que eu ainda sinto um pouco isso da população, ainda existe muita descrença sobre os efeitos práticos dessa doença, né? E a gente vê, por exemplo, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, a população na rua, como se a gente não estivesse enfrentando essa pandemia. E agora a gente começa a ouvir falar em lockdown, presidente. O que o senhor acha dessa situação? Eu acho que o estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados a tomar medidas de isolamento social, cortando, por exemplo, um ônibus da região metropolitana da Baixada Fluminense não vindo para a capital, fazendo um isolamento via transporte, tomando outras medidas, parando, por exemplo, as escolas públicas estaduais. Muito bem acertadas essas medidas no início. O Estado tem instrumentos para ir graduando, né? Obrigar, por exemplo, agora que todo cidadão que circule, nós vamos estar votando na Assembleia hoje, um projeto de lei que vai multar quem estiver andando nas ruas sem máscara, mas também criar condição para o cidadão ter a máscara. Então, o Estado tem ainda a possibilidade de tomar outras medidas antes do lockdown. Como eu falava logo no início, Natália, o que todos os especialistas falam é que o risco de uma curva na vertical, imediatamente isso causaria um caos nas unidades de saúde, privadas e estatais, né? Então, o que a gente fala do alongamento da curva, do achatamento, é que também os especialistas dizem que 70% da população vai ter contato com o vírus. Então, o que se pretende é alongar essa curva, fazendo que as pessoas, mesmo que venham a ter um contato, contrair o vírus, seja um número mínimo. Por isso que a gente fala de alongamento, para que não sobrecarreguemos os hospitais, os CTIs, os UTIs, que hoje a gente já tem problema de fila, já tem uma demanda maior que a oferta. Então, fundamental é fazer esse afastamento, saber, o cidadão tem que saber que corre o risco, essa doença é mortal, essa doença, cada um tem um tipo de sintoma e reage diferente. Eu tenho um amigo que ele está muito, muito doente, com problema respiratório, a mulher esteve internada, aí fizeram teste nas duas filhas. Uma está já com o chamado IgG, ela já está com anticorpos, e uma outra que, como essa também filha, está assintomática, a outra está transmitindo sem sintoma nenhum. Então, em cada organismo, essa doença age de uma forma. Então, a gente precisa fazer esse distanciamento, se cuidar, usar o álcool gel, usar o álcool, usar a máscara e, de preferência, que a gente só possa sair à rua na necessidade, para buscar, comprar um alimento no supermercado, na padaria ou mesmo na farmácia, o mínimo do mínimo de circulação de pessoas, porque essa doença é no contato de mão, você encostar em alguma estrutura e aí adquirir o vírus e passar na boca, no nariz ou nos olhos, que está se contaminando. É uma doença perversa. O mundo está vivendo um momento, parece um filme de terror, parece que nós estamos vivendo um filme, e é fundamental que as pessoas possam ficar em casa, só circular na mais alta necessidade. Presidente, eu quero agradecer mais uma vez muito a sua participação aqui na TV Alerj. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Natália. Muito obrigado. Saúde e força, presidente. Amém. O programa Debate Virtual de hoje fica por aqui. Se você quiser rever, é só acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!